people, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um episódio de Lendo e Reagindo a Anne de Green Gables, né? Se você é novo aqui no canal, volta lá na playlist, tenta encontrar o primeiro vídeo, né, aqui do Lendo e Reagindo a Anne de Green Gables para você não pegar a história aí pela metade, mas se você já tá acompanhando aí a história desde o primeiro episódio, se você tá aqui junto comigo no capítulo 38, seja bem-vindo de volta. E hoje a gente vai ler o último capítulo do primeiro livro da Anne de Green Gables. Isso aí, esse aqui é o primeiro livro dos 13 livros da história da Anne de Green Gables, né, da Anne. E hoje a gente vai ler o último capítulo. Então, pega aí o seu livro para você acompanhar junto comigo. Quem tem o livro também. Quem não tem o livro tá só acompanhando aí a minha leitura. Já se prepara que a gente vai finalizar a primeira história aqui, né? Tipo, finalizar o primeiro livro da saga. Então vamos lá, o nome do capítulo é A Curva na Estrada. Marilla foi para o centro da cidade no dia seguinte e voltou à noitinha. No último episódio ela tinha avisado para Anne que ela ia na cidade para poder visitar o oftalmologista, para visitar o médico, para ver o que estava acontecendo com os olhos dela, né? Então aqui a história está continuando exatamente depois disso. Então, vou repetir aqui para vocês pegarem essa parte. Marilla foi para o centro da cidade no dia seguinte e voltou à noitinha. Anne havia ido para Orchard Slope com Diana e quando voltou encontrou Marilla na cozinha, sentada à mesa com a cabeça apoiada em uma das mãos. Algo em sua aparência abatida fez Anne sentir um calafrio no coração. Ela nunca vira Marilla sentada alquebrada e inerte daquele jeito. Está muito cansada, Marilla? Sim, não sei, disse Marilla com cansaço, levantando a cabeça. Acho que estou cansada, mas não pensei ainda sobre isso. Não é o cansaço que me aflige. Você foi ao oculista? O que ele disse? Perguntou Anne ansiosa. Sim, fui vê-lo. Ele examinou meus olhos. Ele diz que, se eu parar completamente de ler, de costurar e de fazer qualquer trabalho que canse a vista, e se eu tomar o cuidado de não chorar, se eu usar os óculos que ele me deu, ele acha que meus olhos não vão piorar e que ficarei curada das dores de cabeça. Mas ele disse que, se eu não seguir essas recomendações, dentro de 6 meses estarei completamente cega. Cega, Anne, imagine só. Deus do céu, gente, meu Deus, o final desse livro, né? A gente acabou de ler o capítulo aí, né? No último episódio foi o capítulo que a Anne perde o Matthew, né? Que o Matthew morre, e daí agora a Marilla com um problema sério de visão. Poxa vida. Continuando aqui, ó. Por um instante, Anne, depois de dar uma rápida exclamação de desalento, ficou em silêncio. Ela se sentia como se não conseguisse falar. Depois, ela disse corajosamente, mas com a voz embargada. Marilla, não pense nisso. Você sabe que ele lhe deu esperanças. Se você tomar cuidado, não vai perder a visão completamente. E, se os óculos que ele lhe deu curarem suas dores de cabeça, isso vai ser ótimo. Não acho que seja lá uma grande esperança, disse Marilla com amargura. Para que vou viver se não posso ler ou costurar ou fazer nada desse tipo? É melhor mesmo que eu fique logo cega, ou que morra. Credo, gente, a Marilla, Deus é mais. Quanto a chorar, não consigo evitar quando me sinto solitária. Mas chega, não adianta ficar falando disso. Se você me trouxer uma xícara de chá, ficarei agradecida. Estou esgotada. De todo modo, não diga nada sobre isso a ninguém por enquanto. Não vou suportar gente vindo aqui para fazer perguntas, solidarizar-se e falar desse assunto. Depois que Marilla terminou de almoçar, Anne convenceu-a a ir para a cama. Em seguida, Anne foi para o frontão leste e sentou sozinha no escuro de sua janela, com suas lágrimas e o peso em seu coração. Como as coisas tinham mudado de modo triste desde que ela se sentara ali na noite em que voltou para casa. Naquela época, ela estava cheia de esperanças e de alegria, e o futuro prometia ser cor-de-rosa. Anne sentiu-se como se tivesse vivido anos desde então, mas antes de ir para a cama, havia um sorriso em seu rosto e paz em seu coração. Ela havia encarado com coragem o seu dever e encontrou nele um amigo.
Assim são sempre os deveres quando os enfrentamos com franqueza. Certa tarde, alguns dias depois, Marilla entrou lentamente em casa vindo do pátio da frente, onde estivera conversando com uma visita. Um homem que Anne conhecia de vista como o Sadler de Carmody. Anne perguntou-se o que ele poderia ter dito para Marilla para que ela ficasse com aquela cara. O que o Sr. Sadler queria, Marilla? Marilla sentou-se na janela e olhou para Anne. Havia lágrima nos olhos dela, apesar da proibição do oculista, e sua voz estava falhada quando ela disse: Ele ouviu falar que eu ia vender Green Gables e quer comprar a propriedade. Comprar? Comprar Green Gables? Anne se perguntou se ouvira direito. Ah, Marilla, você não tem a intenção de vender Green Gables, não é mesmo? Anne, não sei mais o que fazer. Já pensei em tudo. Caso meus olhos estivessem bem, eu poderia permanecer aqui, cuidar e administrar as coisas, contratando um bom ajudante. Mas, do jeito que as coisas estão, eu não posso. Talvez eu fique completamente cega e, de qualquer modo, não estarei bem o bastante para comandar as coisas. Ah, jamais pensei que viveria para ver o dia em que eu teria de vender a minha casa. Mas, caso contrário, as coisas só piorariam mais e mais, até que ninguém desejaria comprar a propriedade. Cada centavo do nosso dinheiro foi para aquele banco, e ainda tem umas notas promissórias que Matthew assinou no último outono e que ainda temos que pagar. A senhora Lynde aconselhou-me a vender a fazenda e a me hospedar em algum lugar, na casa dela, presumo. A venda não vai render muito. A fazenda é pequena e as construções daqui são velhas, mas vai render o bastante para eu me sustentar, eu acho. Fico feliz que o seu sustento já esteja garantido por aquela bolsa, Anne. Lamento muito que você não terá uma casa para qual voltar nas férias, só isso. Mas presumo que de alguma maneira você vai se virar. Marilla teve um colapso de nervos e chorou amargamente. Ai, meu Deus do céu, o negócio tá só piorando, tá indo de mal a pior, pelo amor de Deus, gente. É o último capítulo do livro. Deus do céu. Continuando aqui. Você não pode vender Green Gables, disse Anne. Ah, Anne, eu queria mesmo não ter que fazer isso, mas você pode ver por si. Não posso ficar aqui sozinha. Eu ficaria louca com as minhas preocupações e com a solidão. Então eu perderia a visão. Sei que perderia. Você não precisará ficar aqui sozinha, Marilla. Eu ficarei com você. Não vou para Redmond. Não vai para Redmond? Marilla ergueu seu rosto enrugado das mãos e olhou para Anne. Ora, do que está falando? É exatamente o que eu disse. Não vou aceitar a bolsa. Tomei essa decisão na noite em que você voltou do centro da cidade. Você de certo não acha que eu abandonaria nessa hora de aflição, Marilla? Depois de tudo que fez por mim. Deixe-me contar a você os meus planos. O Sr. Barry quer alugar nossa fazenda durante o ano que vem. Então, você não vai ter que se incomodar com isso. Eu vou lecionar. Candidatei-me para dar aula na escola daqui, mas não acho que vou conseguir a vaga, pois os membros do conselho já a prometeram para Gilbert Blythe. Mas posso lecionar na escola de Carmody. O Sr. Blair me disse isso ontem à noite na venda. É claro que não será tão bom ou conveniente quanto seria caso se tratasse da escola de Avonlea. Mas posso continuar morando aqui e ir e voltar cavalgando sozinha para Carmody, pelo menos enquanto ainda está quente. E até mesmo no inverno posso vir para casa às sextas-feiras. Vamos ter um cavalo só para isso. Ah, já planejei tudo, Marilla. Eu vou ler para você e mantê-la animada. Você não vai ficar entediada ou solitária. E aqui vamos ficar bem aconchegadas e felizes juntas, eu e você. Marilla ouvira aquilo como se fosse uma mulher que fazia parte de um sonho. Ah, Anne, eu viveria muito bem se você estivesse aqui, eu sei, mas não posso deixar você fazer tamanho sacrifício por mim. Seria terrível. Que bobagem! Anne riu alegremente. Não é sacrifício nenhum. Nada poderia ser pior do que desistir de Green Gables. Nada me magoaria mais do que isso. Temos de manter conosco nossa querida e velha casa. Já tomei minha decisão, Marilla.
Eu não vou para Redmond, eu vou ficar aqui e lecionar. Não se preocupe nem um pouco comigo. Mas e as suas ambições e... Sou tão ambiciosa quanto antes. A única diferença é que troquei o objeto das minhas ambições. Serei uma boa professora e vou salvar a sua vista. Além do mais, tenho a intenção de estudar aqui em casa e fazer um cursinho universitário eu mesma, sozinha. Ah, eu tenho dezenas de planos, Marilla. Estive elaborando-os por uma semana. Darei o melhor de mim para a vida aqui e acredito que a vida aqui me dará em troca o que ela tem de melhor. Quando saí da Queens, meu futuro parecia se estender diante de mim como uma estrada reta, e eu pensava que podia ver uma distância grande nessa estrada, muitos de seus marcos. Agora surgiu uma curva nela. Não sei o que tem depois dessa curva, mas vou crer que tem o que há de melhor. Essa curva tem um fascínio próprio, Marilla. Pergunto-me como é a estrada depois dela. O que há de glórias verdes e de tênues e acidentadas luzes e trevas. Que paisagens novas, que belezas novas e que curvas e ladeiras e vales há mais à frente. Não sinto que eu deva deixar você desistir, disse Marilla, referindo-se à bolsa de estudos. Mas você não pode me impedir. Já tenho 16 anos e meio e sou teimosa feito uma mula. Como me disse certa vez a senhora Lynde, falou Anne rindo. Ah, Marilla, não fique sentindo pena de mim. Não gosto de que se apiedem de mim. E não há necessidade disso. Estou contente de coração com a simples ideia de permanecer na querida Green Gables. Ninguém seria capaz de amá-la como eu e você. Portanto, devemos ficar com ela. Sua menina abençoada, retrucou Marilla cedendo. Sinto como se você tivesse me dado uma vida nova. Acho que eu deveria mais era bater o pé e obrigar você a ir para a faculdade. Mas sei que não posso fazer isso, então nem vou tentar. Mas vou compensar você por isso, Anne. Quando correu por Avonlea a notícia de que Anne Shirley desistira da ideia de ir para a faculdade e tencionava ficar em casa e lecionar, houve muita discussão em relação a isso. A maioria das pessoas, sem saber dos olhos de Marilla, pensava que era uma tolice da parte de Anne, mas não a senhora Allan. E ela disse isso para Anne com palavras de aprovação que encheram as lágrimas de prazer os olhos da menina. E tampouco a bondosa senhora Lynde. Ela veio visitar certo fim de tarde e encontrou Anne e Marilla sentadas no pórtico em meio ao calor perfumado do crepúsculo estival. Elas gostavam de ficar sentadas lá quando o crepúsculo caía. As mariposas brancas adejavam pelo jardim e o cheiro de hortelã preenchia o ar orvalhado. A senhora Rachel depositou seu corpo substancioso sobre o banco de pedra perto da porta de entrada da casa, atrás do qual crescia uma fileira alta de malvas rosa e amarelas, e um longo suspiro que era um misto de cansaço e alívio. Anuncio que fico feliz por me sentar. Fiquei o dia todo de pé, e 90 quilos é um peso e tanto para 2 pés carregarem por aí. Não ser gorda é uma bênção enorme, Marilla. Espero que você aprecie isso. Bem, Anne, ouvi falar que você desistiu da ideia de ir para a faculdade. Fiquei muito contente de ouvir isso. Você agora já tem tanta educação quanto uma mulher pode se sentir cômoda a ter. Ai, meu Deus, a senhora Lynde, pelo amor de Deus. Tipo assim, uma coisa é a Anne decidir que não vai para a faculdade para ajudar a Marilla, que eu acho até certo ponto certo, tudo bem, ela vai ajudar a pessoa que a tirou do orfanato e tudo mais, mas tipo assim, essa frase da senhora Lynde é bizarra, tipo, meu Deus do céu. Mas vamos lá, né, vamos continuar. Não acho certo garotas irem para as mesmas faculdades que os homens e encherem as suas cabeças de latim e grego e de todos aqueles disparates. Mas vou estudar latim e grego mesmo assim, senhora Lynde, disse Anne rindo. Farei meu curso de humanidades aqui mesmo em Green Gables e estudarei tudo o que estudaria na faculdade. Isso aí, Anne, fala mesmo, na cara. A senhora Lynde ergueu as mãos com um pavor sagrado. Anne Shirley, você vai acabar se matando. Que nada, eu vou vicejar por causa disso.
Ah, não vou exagerar. Como diz a esposa de Josiah Allen, serei mediana. Vou ver aqui a nota de rodapé, ó. Josiah Allen's wife no original, referência a Marietta Holley, que ao longo da carreira usou os pseudônimos Jemima e mais tarde Josiah Allen's wife, humorista americana que satirizava a sociedade e a política dos Estados Unidos e que teve uma carreira de sucesso como autora de livros no final do século XIX. Ah, bacana. Aí, continuando. Mas vou ter muito tempo livre nos longos fins de tarde de inverno e não tenho vocação para trabalhos refinados. Vou lecionar em Carmody, sabe? Não sei não. Acho que você vai lecionar aqui mesmo em Avonlea. Os membros do conselho decidiram dar a vaga de professora da escola para você. Senhora Lynde! Exclamou Anne, ficando de pé com um pulo por causa da surpresa. Ora, pensei que tinham prometido essa vaga para Gilbert, e prometeram mesmo, mas assim que Gilbert ficou sabendo que você se candidatou, ele foi falar com o conselho. Eles tiveram uma reunião de negócios na escola ontem à noite, sabe? E disse a eles que desistia da vaga e sugeriu que contratassem você. Ele disse que ia lecionar em White Sands. É claro que ele sabia o quanto você queria ficar com a Marilla, e devo dizer que o fato é que foi muita gentileza e consideração dele. Além de ser uma atitude muito abnegada da parte dele, pois ele precisará pagar pela hospedagem em White Sands, e todos sabem que ele está juntando dinheiro para ir para a faculdade. Então o conselho decidiu chamar você. Fiquei contentíssima quando Thomas voltou para casa ontem e me contou. Não acho que eu devo aceitar essa vaga, murmurou Anne. Quero dizer, não acho que deveria deixar o Gilbert fazer tamanho sacrifício por mim. Acho que agora você já não pode impedi-lo. Ele já assinou o contrato com o Conselho Escolar de White Sands, então de nada ajudaria a ele você recusar a vaga. É claro que você vai aceitar, e vai dar tudo certo para você lá, principalmente agora que já não há mais ninguém da família Pai na escola. Josie foi a última deles, e o fato é que isso é boa coisa. Nos últimos 20 anos, algum pai sempre era aluno da escola de Avonlea, e acho que a missão deles na vida era lembrar aos professores que a terra não era o seu lar. Misericórdia! O que significam essas luzes piscando no frontão da casa dos Barrys? Diana está sinalizando para que eu vá lá, disse Anne rindo. Você sabe que mantivemos os velhos hábitos. Dê-me licença enquanto vou até lá ver o que ela quer. Anne desceu a inclinação, cheia de trevos, feito um cervo, e desapareceu em meio às sombras dos abetos da mata assombrada. A senhora Lynde ficou olhando Anne sumir de vista de modo indulgente. Em alguns sentidos, ela ainda conserva muito do seu jeito de menina. Em outros sentidos, ela já é uma mulher feita, retrucou Marilla, momentaneamente recobrando sua agilidade de resposta. Mas essa agilidade não era mais a característica marcante de Marilla, como a senhora Lynde contou ao seu marido naquela noite. Fato é que a Marilla Cuthbert ficou mole. A Anne amoleceu o coraçãozinho da Marilla, né, gente? Anne foi para o pequeno cemitério de Avonlea no fim da tarde seguinte para deixar flores frescas sobre o túmulo de Matthew e para regar a roseira da Escócia. Ela se demorou ali até o crepúsculo, apreciando a paz e a tranquilidade daquele lugar pequeno, com seus álamos cujo farfalhar era como as palavras em voz baixa de um amigo e a grama sussurrante que crescia à vontade por entre as sepulturas. Quando ela finalmente saiu dali e desceu a grande colina que dava no Lago das Águas Cintilantes, o sol já havia se posto, e toda a Avonlea estava diante dela em meio à luz onírica que ainda se via, um refúgio de paz ancestral. Aí tem aqui uma nota de rodapé. Citação de um verso do poema The Palace of Art, o Palácio da Arte, de Lord Alfred Tennyson, publicado originalmente em 1832. A Hunt of Ancient Peace.
Havia uma frescura no ar, como se um vento tivesse soprado por campos de trevos doces feito mel. Luzes de casas bruxuleavam aqui e ali por entre as árvores das propriedades. Ao longe, jazia o mar enevoado e roxo, com seu persistente e incessante murmúrio. O oeste era uma glória de tênues matizes misturados, e o lago refletia todos em nuances ainda mais suaves. A beleza de tudo aquilo tocou o coração de Anne, e ela de bom grado abriu as portas de sua alma para aquilo. Querido e velho mundo, murmurou ela, você é adorável demais, e fico feliz de estar viva em você. A meio caminho da descida da colina, um rapaz alto saiu assoviando do portão da frente da propriedade dos Blips. Era Gilbert, e o assovio cessou nos seus lábios quando ele reconheceu Anne. Ele ergueu seu chapéu de modo cortês, mas teria passado por ela em silêncio caso Anne não tivesse parado e estendido a mão. Gilbert, disse ela com bochechas escarlate, quero lhe agradecer por desistir da vaga na escola por minha causa. Foi muita bondade da sua parte, e eu queria que você soubesse que fiquei agradecida. Gilbert pegou com avidez a mão estendida. Não foi nenhuma bondade especial da minha parte, Anne. Fiquei satisfeito por poder prestar uma pequena ajuda a você. Seremos amigos a partir de agora? Você realmente perdoou o meu antigo erro? Anne riu e tentou sem sucesso desencilhar sua mão. Eu perdoei você aquele dia no cais do lago, apesar de não ter me dado conta. Que mulinha teimosa eu era. Desde então, e é melhor eu fazer uma confissão completa. Lamento minha atitude naquele dia. Seremos melhores amigos, disse Gilbert, jubiloso. Nascemos para ser bons amigos, Anne. Você já criou obstáculos o bastante para o destino. Sei que podemos ajudar um ao outro de muitas maneiras. Você continuará estudando, não é? Eu também. Venha, vou acompanhá-la até sua casa. Marilla olhou intrigada para Anne quando ela entrou na cozinha. Quem era aquele que subiu a trilha com você, Anne? Gilbert Blythe, respondeu Anne, irritada ao se dar conta de que estava corada. Encontrei-o na colina dos Berries. Não achava que você e o Gilbert Blythe eram tão amigos, ao ponto de você passar meia hora conversando com ele no portão, disse Marilla com um sorriso seco. Não éramos bons inimigos. Sei, tá. De enemies to lover, de inimigos a namorados, daqui a pouquinho. Mas decidimos que é muito mais sensato que sejamos bons amigos daqui pra frente. Ficamos mesmo meia hora no portão, pareceu terem passado apenas alguns minutos, mas sabe, temos 5 anos de conversa para colocar em dia, Marilla. Naquela noite, Anne passou muito tempo sentada em sua janela, acompanhada por uma satisfação alegre. O vento ronronava suave por entre os galhos das cerejeiras e lufadas de ar com aroma de hortelã vinham até ela. As estrelas bruxuleavam sobre os pontudos abertos na ravina e a luz do quarto de Diana cintilava por aquele antigo vão em sua janela. Os horizontes de Anne haviam se estreitado desde que ela se sentara ali depois de ter voltado da Queen's para casa. Mas, se o caminho diante dos pés dela seria estreito, ela sabia que flores de felicidade tranquila nasceriam ao longo dele. A alegria do trabalho honesto, das aspirações dignas e da amizade agradável seria dela. Ninguém poderia lhe roubar seu direito inato à imaginação ou seu mundo idealizado de sonhos. E sempre havia a curva na estrada. Deus está em seu paraíso e tudo corre bem no mundo, suspirou Anne suavemente. Ai, que bonito! Assim, né? Ela teve que mudar seus objetivos para poder ficar em casa com a Marilla, o que é um ótimo... É um motivo razoável, sabe? Ela vai ficar ali para ajudar a pessoa que a acolheu, né, quando ela era criança. Então, assim, faz sentido, ela tem um motivo para abrir mão da faculdade.
E assim, igual ela diz aqui nesse último parágrafo, ela ainda vai ser feliz. Mesmo que o futuro dela tenha, tipo, ficado em Avonlea, ela vai ser feliz. E a Anne sempre foi o tipo de pessoa que amava ali a natureza, Green Gables, né? O sítio, a fazenda de Green Gables. Então, assim, ela combina muito com esse mundo ali de Green Gables e Avonlea. Mas aqui tem uma nota de rodapé, eu vou ler. Citação de um verso do poema Pippa Passes, Pippa Passa, de Robert Browning, publicado em 1841. God's in heaven, all's right with the world, né? Tipo, Deus está em seu paraíso e tudo está bem no mundo. Gente, que final bonito, né? Tudo bem que não saiu ali do jeito que a história estava se desenrolando, mas tudo terminou bem, tudo terminou até certa forma, de uma maneira positiva, né? Apesar de ter perdido o Matthew, a Marilla e a Anne vão conseguir ficar com Green Gables, né? Vão conseguir manter a fazenda com elas. A Anne vai cuidar da Marilla e da fazenda, vai trabalhar ali na cidade. E, finalmente, a Anne e o Gilbert são amigos. Até quando eles vão ficar só amigos, gente? Eu dou 2 capítulos do próximo livro e eles já estão namorando. Essa é a minha previsão, pessoal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da leitura desse livro comigo. Espero que vocês continuem aqui para poder ler o próximo livro comigo também. Espero que vocês continuem gostando dessas leituras aí da Anne de Green Gables e de outros livros também. Eu pretendo expandir um pouquinho aí essa questão da leitura com vocês, né, de capítulos dos livros. Tem também o The Star Shepherd, que eu tô lendo em inglês, que de vez em quando eu posto aqui, né, os capítulos lendo o livro em inglês. E vou pesquisar outros livros ali, além da continuação aqui do Anne de Green Gables, pra gente continuar lendo junto. Na verdade, vou mostrar pra vocês agora o próximo livro da Anne que a gente vai ler, ó. Então, esse aqui, ó, Anne de Avonlea, é o segundo livro aí da saga da Anne de Green Gables. Aqui já tá a Anne, né, ela fez 15 anos, né, aqui no final do livro, então ela já tá aqui uma adolescente, né, de 15 para 16 anos, e a gente vai continuar a leitura juntos, tá? Então, não abandone o canal, continuaremos lendo a saga dela juntos. Então, se você gostou, né, desse vídeo, clique em gostei, que isso me ajuda bastante, se inscreve no canal. Se você gostou dos vídeos ou se você gosta do conteúdo aqui do canal, envie os vídeos para outras pessoas, recomende o canal para todo mundo que você conhecer, isso me ajuda bastante, ajuda muito quando outras pessoas passam a conhecer o canal, né? Ajuda o canal a crescer. Então, muito obrigado também se você pode enviar os vídeos que você gosta aqui do canal para outras pessoas. E a gente vai continuar se vendo aí nos próximos vídeos, pessoal. Tchau!